Olha, não falei que o intervalo era rápido, mas quase que a gente não volta, porque o papo aqui de bastidores estava tão envolvente que a gente quase esquece de chamar o programa para o retorno. Mas, para não perder muito tempo, nós vamos voltar aqui com o nosso querido vereador Caio França, que está dando uma aula de eloquência, uma aula de oralidade e uma aula de saber jurídico, hein? Aqueles que não acompanham as sessões da Câmara estão tendo a oportunidade de perceber que o Caio, recém-formado em Direito, filho da Casa Amarela, uma das melhores faculdades de Direito do país, Universidade Católica de Santos, estão percebendo aqui o quanto que esse rapaz conhece de direito. Saber jurídico dele é muito bom. Tem debate aqui para 3 dias de programa. Eu vou tentar, Caio. Sempre gostei. Lá na faculdade eu sempre criava uma confusão lá, porque o pessoal falava tudo de um jeito, eu ia do outro, tá e eu certo. sempre mantinha a posição. E o bom do direito é isso, né? E está totalmente atrelado à política, né? O debate. O gostoso do direito é isso. O direito é isso. As pessoas acham que é muito, né, uma coisa muito quadrada, e muito pelo contrário, né? O direito é fantástico. Ele tem uma série de para tudo que é lado. Exatamente. É muito legal. Eu gostava. E qual área que você gostava mais lá? Então, eu sempre gostei muito de tributário. Sempre gostei muito de tributário, mas previdência eu sempre me chamou a atenção. Nunca fui bem nas provas de previdenciário, nunca fui bem, mas... É que o Armando é rígido por isso. O professor era muito rígido. Mas sempre me chamou a atenção também previdenciário, assim, e constitucional, até pelo, né, estudo que a gente está comentando e tal. Eu sempre tive interesse, mas como é muito pouco você tem de constitucional. Só tem 1 ano de constitucional, é muito curto. É bem superficial também. O meu TCC foi de constitucional, mas no final eu acabei optando até o AB mesmo, tributário. É uma matéria que eu tenho um pouquinho mais de vivência aqui, um pouco mais de prática, e eu acabei optando e gosto bastante, né? Que bom, dá pra ver. Debate com paixão e debate muito bem, com muita propriedade. Já trouxe muito advogado aqui, macaco velho, que não debateu com tanta propriedade, sem desmerecer os convidados, mas assim, às vezes o cidadão, ele tem uma comodidade por já estar tanto tempo na profissão, e aí o debate já não deixa mais tão empolgado, entendeu? Você não, você está assim, bem acalorado, porque o direito é envolvente, né? Ele é extremamente excitante. Vamos seguir a linha aqui do Ficha Limpa, mudando um pouquinho de foco, mas ainda na questão política / constitucional. Tem uma instituição chamada Rede Nossa São Paulo, que congrega mais de 600 ONGs do estado de São Paulo, que propôs uma PEC para obrigar os candidatos a cargos do Executivo, quando eleitos, a cumprir suas promessas de campanha, sob pena de perda do cargo, etc, etc. O que você acha disso? Olha, acho que é importante, talvez melhor analisar assim, eu não gosto, eu tenho, né, às vezes a gente faz uma proposta que é um pouco demagoga, sabe? Eu acho que é importante, de repente, se você conseguisse... Agora, muitas vezes, o político, né, e o governante acaba não colocando aquilo como uma ação concreta, mas que ele vai lutar para que aquilo aconteça. E como é que ficaria nesse critério? Aquilo ali seria uma cláusula que você não consegue fazer, porque quando você vai ver não tem orçamento para fazer aquilo, por exemplo. Entendeu? E eu sinto muito isso na pele, né? O vereador hoje, ele tem uma função que, não que seja muito restrita, mas assim, você não pode mexer com o erário público, então não pode dar nenhum projeto com despesa para o executivo. Por causa da lei de responsabilidade fiscal, né? Exatamente, e por causa das competências constitucionais mesmo. Certo. Então o legislativo não pode atribuir função ao executivo. Então pense, a sua tarefa já fica um tanto quanto amarrada. Né? Então os vereadores, os deputados estaduais e federais, hoje, ficam na rebarba do executivo. E eu não estou falando nenhuma novidade aqui, nem não estou descobrindo nenhuma grande roda. Assim, eu estou falando o que muitos e antigos legisladores já estão dizendo. Então, assim, eu tenho um pouco de precaução quando eu lido com isso, porque muitas vezes, assim, o projeto, popularmente, como a gente falou, pode ser muito bom, mas na prática acaba não funcionando, acaba criando uma expectativa na população gigante, e que no final acaba não resultando em nada. Então eu tenho um pouco de preocupação. Acho que é importante, assim, isso tudo não existiria se a população cobrasse com muita afinco o governante. Né? Porque eu digo muito isso, né? O político, você tem como punir no voto. Verdade. Você tem como punir. Que é a maior punição de todas. Que é a maior punição de todos. Pra gente, a maior punição é no voto, de 4 em 4 anos. Né? Muitas das profissões públicas também, enfim, não vou nem citar, mas você é perpétua, né? Eternamente você exerce aquele cargo. O político não. O político de 4 em 4 anos você tem a possibilidade de mudar, de tirar, de nunca mais colocar ele lá. E então, que, assim, convenhamos, que seria uma entrevista de emprego essa do político mais difícil que qualquer outra. Com certeza. Porque a maratona eleitoral é terrível. Existem algumas, e aí sim, eu acho que seria razoável
existem alguns países, eu não vou saber falar qual, mas que fazem o seguinte, consultas populares no meio do mandato do vereador ou do prefeito, e aí, por exemplo, ele não está bem, aí sim pode modificar ele no meio do mandato. Certo. Que aí é um pouco mais considerável. Agora, você punir a pessoa pelo que ele, muitas vezes, que às vezes a gente pega alguns casos que a pessoa garante que vai cumprir e tal, esse de repente merece mesmo ser punido, mas quando a pessoa é muito mais coerente e diga, olha, a gente vai lutar para fazer tal coisa, para fazer tal obra, para melhorar tal situação e tal, ora, você vai brigar para isso. Se você chegar lá, por exemplo, tem uma catástrofe, você tem que usar todo aquele seu recurso numa outra situação, como é que você vai fazer isso? Então, assim, tem que ter um pouco de razoabilidade em todas as propostas que você faça. Muitas vezes, assim, o clamor popular tem que, né, como esse caso do Ficha Limpa agora, você mesmo citou aqui, tem que ter um certo coerência em tudo que você planeja. Eu acho que, de repente, no meio do mandato, você conseguir modificar ou tirar ele do cargo político, eu acho que é mais razoável do que esse de você punir aquele que prometeu fazer tal coisa e acabou não cumprindo. Eu até, sim, vou discordar de ti, no tocante à consulta pública e tirar o cara no meio do mandato. Por vezes, o trabalho, principalmente os exercentes de cargo executivo, o trabalho não aparece tanto para a população, mas o cara está fazendo um baita governo, enxugando conta, pagando dívida antiga. Vezes assim, né? Por exemplo, no executivo, eu brinco, né? O executivo tem a caneta, mas quem dá a tinta é o legislador. Era, né? Isso que eu ia falar. Então, assim, por exemplo, ele fica na dependência. Como é que ele vai garantir que a Câmara vai aprovar os projetos Esse projeto é só para exercente de cargo do executivo. Então o cara faz 3 promessas. Se ele não tem a maioria na Câmara, ele manda o projeto, os caras engavetam, acabou. E aí? Pronto, então, ele vai perder o cargo porque a Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa são para todas as esferas. Sim. Porque os caras simplesmente engavetaram. Quando eu li o projeto, eu falei, isso aqui assim, isso não, é para inglês ver. Isso para um jornal, a capa de jornal, né? Dá muito para vender jornal, boa, isso é para vender jornal. Na prática mesmo, eu acho que acaba até criando uma expectativa que no final Exatamente, você imagina, o cara se elege por uma prefeitura, vamos tentar assim, trazer para uma realidade perto da nossa. O cara se elege para uma prefeitura com 3 propostas, com 3 promessas. Sim. Não elege maioria na Câmara de Vereadores. No primeiro dia que ele toma posse, ele manda os 3 projetos para a Câmara. Os caras enrolam, não aprovam. Diz que não é prioridade da Câmara. E aí? Ele vai perder o cargo por causa disso? Também não acho. Bem bestinha esse projeto, né? Cá entre nós. Caio, agora eu vou ter que puxar o assunto para minha zona de conforto. Seguridade Social. Que eu só sei fazer isso da vida. E também sou meio metido a comentar futebol. Não sei nada, mas sou meio metido. Você falou no início aqui, agradecer ao seu pai, que todos têm um padrinho político, né? Você tem um paidrinho político, verdade, né? Padrinho. E que baita paidrinho, diga-se de passagem. Ele, enquanto deputado, apresentou um projeto que eu tive a honra e o prazer de entrevistá-lo aqui. Foi a primeira entrevista que ele concedeu sobre o projeto. Foi, como é que o pessoal fala do meu jornal? Furo de reportagem daqui da TV Primeira. Que era destinar parte do Fundo Social do Pré-Sal para a recuperação das perdas de aposentados e pensionistas. Eu te faço 3 perguntas sobre o meu tema, a seguridade. Primeiro, o que você achou do projeto do pai? Já adiantando eu, que achei formidável. Segundo, qual a sua posição, a sua visão da Seguridade Social? E terceiro, você acha que ultimamente, de anos para cá, 5, 10, a população tem tido uma conscientização maior sobre a importância da seguridade? Legal, vamos lá. Primeiro do projeto, eu acho que foi, né, uma baita de uma sacada, uma grande, né, porque as pessoas, o governante normalmente reclama muito que não tem de onde tirar o recurso, né? A grande preocupação é essa. Mas se eu tirar daqui, vai faltar aqui, né, aquela história do cobertor, se você tirar da cabeça, cobre o pé e tal. Então, assim, esse é um dinheiro novo. Exato. Um dinheiro que não existe ainda, né? Você está prevendo que ele vá cair no seu caixa, então você não está tirando de nenhum lugar, né? Você está colocando um dinheiro novo, então acho que é super válido, né, para recolocar as aposentadorias daqueles que ganham um salário mínimo. Então, assim, mais de um salário mínimo, é isso? Para quem ganha acima. Acima de um salário mínimo, na verdade. Quem tem mais perda. Quem tem mais perda. Quem está com salário mínimo, porque ele sempre tem reajuste muito maior do que o benefício. Exatamente. Então, assim, acho que é importante, né, como ele mesmo frisou no projeto, quando colocou, são pessoas que contribuíram muito, né, muitos aposentados, contribuíram muito para que hoje a gente tivesse, né, essa descoberta do pré-sal, grandes pessoas que ajudaram muito a lutar e hoje estão, muitas vezes, passando dificuldade, né, por conta da aposentadoria muito baixa e acaba, né, o fator previdenciário acaba prejudicando muito, enfim. Então, acho que o projeto foi totalmente, né,
razoável, é importante, e acho que os aposentados estão numa baita expectativa que isso tudo acabe se concretizando e acabe aumentando a sua aposentadoria. Não é nem... É só reajustando, na verdade, né? Porque é uma perda que eles tiveram alguns anos atrás e agora estariam repondo. A segunda questão é sobre o que eu acho da Seguridade Social. Olha, eu acho que é um grande, assim, fantástico, se você analisar, é muito importante que as pessoas, né, se conscientizem da importância que tem, que as pessoas, um dia todo mundo vai precisar, né, não vai ter mais condições de trabalhar e vai precisar da aposentadoria. Acho que as pessoas estão se conscientizando bastante, cada vez mais, mas ainda existe muita gente que está na informalidade. Essa é uma grande preocupação de todo mundo. Acho que o INSS hoje tem começado a melhorar bastante na questão do atendimento, mas ainda falta muito, né? A questão das perícias, muita reclamação, as pessoas não têm muita noção, até vai procurar vereador mesmo para tentar colaborar, para tentar ajudar, ver se não dá para adiantar uma consulta que demora anos para se realizar. Então, assim, acho que falta um pouco mais de estrutura, mas verifico de longe, porque não trabalho na área, que vem avançando bastante, que vem aumentando o seu quadro de funcionários, de procuradores, enfim, e de pessoas que não entendam somente a parte técnica, né, que tem um pouquinho de sensibilidade, né, em saber que aquela pessoa que está ali está dependendo de um salário mínimo, de 2 salários mínimos, muitas vezes. Então, assim, é importante que as pessoas que ocupem os cargos públicos também tenham essa sensibilidade, né? Não fiquem somente sentados numa sala com ar-condicionado, né, com um salário razoável por mês e despachando que é indeferido. Então tem que ter um pouquinho de vivência. Então acho que as pessoas estão tendo mais essa sensibilidade assim, ao longo do tempo. E acho que a Previdência vem crescendo bastante e vem auxiliando muito a população brasileira. Eu vou só fazer 2 colocações rápidas. Primeiro, o INSS paga 24 milhões de benefícios. A média desses 24 milhões, 700 e poucos reais. Você coloca aí um salário mínimo e meio, nem isso, nem 742 reais, não dá nem um salário mínimo e meio. E fazem um baita furdúncio quando tem que dar aumento para aposentado. E seu pai aqui no programa colocou muito bem, ele falou, Carlos, ou Cacá, não me lembro como ele me chamou, se vai ser 5%, como eu coloquei no papel, 2%, porque 2 já seria uma quantia muito vultosa, pouco importa. Agora a gente tem uma carta na manga. Por quê? Trabalhador, quando quer aumento, faz greve. O aposentado faz o quê? É verdade. Eu lido com Previdência há 15 anos. Eu nunca tinha ouvido uma colocação tão sábia. Tão simples. Com alguém que não é técnico da área, né? Pô, seu pai sim. manja muito de várias coisas, mas não é técnico da área. Eu também não sou técnico da área, mas... E, cara, ele fez uma colocação que em 15 anos de atuação eu falei, caramba, nunca pensei nisso. Não, já tinha a carta na manga. Né, e muitos hoje que trabalharam muito, né? Eu vejo até mesmo dentistas aposentados e tal, que hoje estão com um salário muito abaixo do que eles contribuíam na época. Então, assim, é muito preocupante. Acho que o fator previdenciário é algo que precisa ser repensado da maneira que é hoje. Acho que prejudica bastante o trabalhador. Então, acho que aos poucos eu vejo que tem grandes debates na Câmara sobre isso. Né? Às vezes a própria Previdência diz que dá prejuízo. Eu duvido muito que tenha prejuízo. Você está vendo, certeza absoluta. Então, assim, também acho que deveria sensibilizar um pouco mais todos aqueles que hoje estão no INSS. Você tem uma ideia, 2009, ainda por causa da crise, que a crise foi mais pesada em 2008, mas 2009 superávit de 32 bilhões. Números divulgados pela Associação dos Fiscais da Previdência, que é quem vai buscar o dinheiro, né? 2010 ainda não saiu o resultado final, mas 2010 foi ano de pujança econômica. Superávit estima-se em 60 bilhões. O próprio governo já anunciou, janeiro e fevereiro, superávit de 2 bilhões. Agora, de 2011. Então, quando eles vêm com essa conversinha de que vai quebrar... Quem tá lá é o Garibaldi, né? Garibaldi, ministro da Previdência, deputado do Rio Grande do Norte. Isso. Garibaldi Alves Filho. Foi presidente do Senado. Que é até cômico da gente comentar. Ele votou pela extinção do fator previdenciário no Senado, e assim que assumiu falou, mas eu votei sem analisar bem. Ele tem uma voz mole assim, né? Ele já disse que realmente é pernicioso o fator. Mas foi engraçado, que assim que ele assumiu o ministério, ele eu votei a favor da extinção, mas agora eu vou rever. Eu gosto sempre de falar, viu, Caio? Seguridade Social envolve assistência, previdência, saúde. Pessoal em casa, pega uma cópia da Constituição, lá na internet hoje tem, no artigo 3º tem os objetivos da nossa república, da nossa nação.
E dentre eles, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Não há instrumento mais eficaz para reduzir desigualdade e erradicar a pobreza do que previdência e assistência social, Com certeza. que é transferência de renda. Com certeza. Então basta atender ao princípio da universalidade, que está na própria Constituição também, dos atingidos por esses benefícios, que a gente vai conseguir cumprir o que está lá na Carta Magna. Não vejo outro elemento, outro instrumento mais eficaz para distribuir renda e para reduzir desigualdade, tanto social como financeira, do que a Seguridade Social. Perfeito. Espero que o vereador concorde comigo. Opa, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vamos falar da nossa querida São Vicente? Vamos lá. São Vicente, no último censo, 332 mil habitantes, 330, né? exatamente. Santos 400, né? Santos 400. Já ultrapassaremos, né? Já ultrapassaremos. São Vicente e Praia Grande também tem crescido bastante. Quem sabe nos darão mais atenção, porque São É. Vicente é sempre considerada como periférica de Santos, e isso muito me machuca. Eu sou nascido e criado em Santos, moro aqui há 5 anos e amo São Vicente, adotei São Vicente como minha terra natal. Suas perspectivas para o curto e para o médio prazo de São Vicente, para São Vicente, por causa da pujança econômica que todo o Brasil tem vivido e do pré-sal. Perfeito, vamos lá. Acho assim, né? Eu tenho acompanhado bastante empresas sendo instaladas em São Vicente. Então, isso trará um grande boom para a nossa cidade. Isso tudo por conta do pré-sal. Então, a área continental de São Vicente hoje tem 3, 4 empresas novas sendo instaladas lá. Todo o boom imobiliário, que tem a parte boa e a parte ruim. Pessoas vão vir morar para cá. Então, a nossa estrutura tem que aumentar, porque teremos muito mais munícipes do que hoje, então a estrutura de hospitais, de UBSs, de escolas, de creches, nós teremos que aumentar. Todos conhecem, pelo menos um pouco, que está sendo bem divulgado agora, a situação da cidade hoje, financeira, é a cidade com a menor renda per capita da Baixada Santista, né? São mais de 330 mil habitantes para um orçamento de 530 milhões. Santos tem mais de 1 bilhão para 400 mil habitantes. Então, a nossa situação é assim, uma situação de uma cidade simples, mas que tenta fazer tudo com muita dedicação, com muito mais com o coração do que com a questão financeira. Às vezes, os professores aqui acabam tendo um pouco mais de dificuldade financeira do que em Santos, mas aqui a gente tenta fazer tudo muito organizado, né? Nossa rede social é gigante, nós temos feito programas de habitação maravilhosos, o prefeito vai entregar até 2012, Cacá, mais de uma casa por ano, mais de uma casa por dia. Então são mais de 1.000 casas até o final do mandato dele. Sim, a gente vê grandes catástrofes acontecendo em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, por conta de moradias, de palafita. Aqui, a nossa ideia é zerar a palafita até 2012. É um grande avanço, grande avanço. Quem tem noção de uma casa de palafita sabe quanto é frustrante você olhar aquilo, uma pessoa sem condição de higiene nenhum, sem saneamento básico, enfim, sem luz, sem água. Sem dignidade, sem dignidade. Caio? Então, assim, só quem teve a noção de perto e olhou para saber o que a gente está falando. Então, o nosso governo é voltado para o social bastante. Nossa cidade é uma cidade simples. E, ao mesmo tempo, a gente tem belezas naturais maravilhosas, né? Essa Baía do Gonzaguinha, o Itararé, acho que são praias maravilhosas, Ilha Pochá. Então, são praias maravilhosas. O nosso turismo, a nossa ideia é ampliar, tem hotéis se instalando na cidade, no centro da cidade. Então, assim, a gente vive num momento muito bom, a cidade está acompanhando isso e a Câmara de Vereadores tem que estar acompanhando a parte boa e também saber apertar a parte ruim, né? Porque, como eu volto a frisar, moradores que virão para São Vicente e a cidade não pode ter a mesma estrutura que tinha, né? Precisamos de mais estrutura. Então, é cobrar mais creche, cobrar mais escolas, cobrar mais equipamentos públicos, saúde, enfim, uma série de coisas que a cidade não pode ficar a ver navios, né? Não pode ficar a ver navios. E capacitar nosso pessoal, né? Exato, o mais importante, isso é muito né? importante. Capacitar o nosso pessoal, porque assim, o jovem em especial hoje não pode perder, né, essa oportunidade para as outras pessoas que vêm de fora, né? Porque senão, em São Paulo, nas grandes cidades, tem muitos cursos técnicos, uma série de coisas que vão pintar para cá. E se a gente não tiver profissional capacitado, Cacá, não tenha dúvida que assim, não vai ficar pra gente só porque a gente é daqui. Né? Tem que ter capacitação, tem que ter a parte técnica também bem apurada em todo mundo aqui da cidade. E a gente está se preparando para isso, já temos alguns cursos gratuitos aqui na cidade. Acho que a cidade está
tá andando bastante conforme, né, esse avanço aí do pré-sal. Perfeito. Olha, também acho que a parte privada tem que crescer, né? Também. Mais padarias, mais cabeleireiros, apesar que tem bastante em São Vicente. Isso gera, né? Isso gera hotel, emprego, né? Sim, para todo mundo. Estrutura hoteleira da Baixada em si é deficitária. É bem deficitária. Nós temos, para você ter uma noção, 1.000 leitos hoteleiros, que a gente chama de leitos também, né? Leitos hoteleiros. É muito pouco para uma cidade, né, do nosso tamanho, do nosso porte. E assim, né, vindo Copa do Mundo, que Santos talvez será uma subsede, e assim, as cidades que estão em volta todas com vocação turística, exceto Cubatão, o resto tudo tem vocação turística. Vão ter esse impacto também. Nosso comércio é muito forte, né, Cacá? Sim. Nosso centro, hoje a gente dá, né, antigamente, o centro de Santos era o mais volumoso, era o mais pujante. Hoje, São Vicente é praticamente no 25 de março, né, da Baixada Santista. Muitas vezes as pessoas, não vale a pena você ir até São Paulo para comprar uma coisa que tem aqui em São Vicente com um preço praticamente igual. Então, o nosso comércio é muito forte, a gente tem, assim, sempre tentado corresponder ao que o comerciante nos pede, nos auxilia. Perfeito, Caio. Só que você falou da teia social, minha esposa comentou isso comigo hoje, antes do programa, que Santos, com todo esse status de capital da Baixada Santista, não tem programas sociais tão eficientes como o São Vicente. Isso é verdade, viu, Caio? Não tem. Isso é verdade, não tem. Né, todo o respeito que nós temos por Santos, lógico. Por Santos. Minha terra natal, tudo, mas não tem. Os prefeitos, os vereadores são meus colegas. Agora, a nossa estrutura hoje social é gigante, cara. As pessoas não têm noção. Né? Nossa rede de escola, por exemplo, é a maior da Baixada. São 60 mil alunos. São mais de 100 mil refeições servidas por dia. Tem noção do que é o tamanho disso? É muita comida. Creche, SER, Tripulantes do Futuro, o GEPOM. Acho que são uma série de projetos que a gente tem hoje que acabam gabaritando a gente para poder dizer que é a maior rede social da Baixada Santista também. Perfeito. Caio, já estão me dando cartão vermelho, mas eu preciso abordar 2 projetos seus, porque me agradaram demais, achei assim fabulosos. São Paulino tem que falar em fabuloso, né? Fabuloso tá para estrear aí. Tá certo. Primeiro, inclusão do xadrez na grade das escolas municipais, é isso? Pois é um projeto que eu também dei tem que dar um pouco de sorte na vida também, né, Gagá? E eu dei sorte que o prefeito é enxadrista, ele gosta muito, então ele está me auxiliando bastante, tem colocado professores da rede à disposição, e hoje todas as nossas escolas de ensino fundamental, né, que é o que a prefeitura cuida, de 5º ao 9º ano, tem o xadrez à disposição. Obviamente, eu coloquei como matéria extracurricular, certo. Que não é obrigação do aluno fazer, mas é obrigação da escola fornecer. Né? Que seja facultado ao aluno ele querer ou não fazer o xadrez. Aí nós já temos campeões brasileiros aqui, e fora essa questão de ser um bom profissional mesmo no xadrez, um bom jogador, a questão de você ter criatividade, de você inteligência, enfim, o xadrez leva a uma série de benefícios que as diretoras de escolas têm conseguido verificar, os pais de alunos têm elogiado bastante, e hoje todas as nossas escolas de ensino fundamental já têm o xadrez à disposição, e a nossa ideia é ampliar isso, enfim, fazer com que a gente faça aqui um grande conglomerado de enxadristas, né, de pequenos enxadristas. Tivemos até crianças representando a cidade nos Jogos Abertos do Interior, disputando contra adultos, e ganhamos, fomos campeão no feminino, com crianças disputando. É um grande orgulho pra gente. Eu não vou ter tempo de destacar o resto, mas isso até é bom, porque já sai daqui intimado a comparecer novamente. Só gostaria de parabenizá-lo bastante pela iniciativa do xadrez, colocando o quê? Eu tive, graças ao esforço do meu pai e da minha mãe, o privilégio de estudar numa das melhores escolas da Baixada, no Colégio do Carmo. Certo. Desde o pré até ser expulso do primeiro para o segundo colegial, que aí já vai ficando adolescente e começa a aprontar. Tá certo. E no Carmo era a disciplina obrigatória, o xadrez. E você vê como isso desenvolve, já era disciplina obrigatória a partir da 4ª série, como desenvolve o raciocínio. Raciocínio lógico. Exatamente, é essencial. Eu sou quase nada, mas o pouco que eu sou hoje, cara, eu devo muito ao Colégio do Carmo, e uma parcela disso ao fato de ter xadrez na grade. Tua iniciativa é muito boa. A nossa ideia, né, é fazer com que aquele que está no público não fique tão longe do particular. Né? A nossa função é essa, como agente político, como agente público. Então, é fazer com que essa distância diminua o maior possível. Então, o xadrez é mais uma das ideias nossas aí, que está no particular, e o público também não pode ficar por trás. Perfeito. Eu, como já era seu fã, agora me candidato a presidente do fã-clube, se for possível, e te dou aí 5 segundinhos para suas considerações finais. Queria agradecer
agradecer demais, Cacá, aqui a oportunidade. Sou seu fã também, adoro o programa, assisto sempre. Agradecer ao Dano, meu amigo que está aqui com você, que é uma grande pessoa. Enfim, estou sempre à disposição aqui. É um prazer estar aqui com você, discutindo, enfim, comentando sobre assuntos da cidade, da região e do direito também, que eu sou apaixonado. Perfeito, Caio. Vocês em casa tenho certeza que adoraram o programa, até em razão da desenvoltura e da eloquência do Caio. Acabou o tempo. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima. Fique ligado. Na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.